Meus amigos, várias vezes eu comentei aqui no canal que a Anatel ia pegar um monte de TV Box, ia bloquear um monte de sites aí de IPTV. Tem gente que não acreditou, inclusive me criticaram. Então vamos conversar mais sobre esse assunto. Olá, seja bem-vindo ao canal Cyber Notícias. Para quem não me conhece, eu me chamo Douglas. Vamos conversar sobre a Anatel, que está fazendo diversos bloqueios no país. E eu vou te dar algumas dicas que eu testei, né? Pelo menos comigo funcionou. Eu não consigo trazer aqui no canal, eu teria que expor muita coisa, né? Referente aqui ao espaço onde eu vivo, vamos dizer dessa forma, e não é esse o meu objetivo, mas eu vou te dar algumas dicas que dá para você testar, não é tão difícil assim. Você consegue fazer algumas verificações e usar isso em IPTV de forma tranquila. Porém, tem alguns detalhes que pode fazer com que o sinal caia ou não e até o seu aparelho passe aí por algum bloqueio. Então, a dica que eu vou te dar aqui é para que você utilize esses recursos, beleza? Ainda dentro da legalidade, porém conforme determinadas regiões, tá? Calma, você vai entender. Beleza? Mas antes, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos e com seus colegas, tá certo? Então vamos conversar. Tá, algumas notícias são bem claras que mais de 1,4 milhão de TV Box clandestinas foram aí feito buscas, né? Não sei se pela Receita, pela Polícia Federal ou algo do tipo, mas de forma geral pela Anatel. Esses aparelhos não têm nenhum selo da Anatel para ser vendido e comercializado, deixando bem claro, tá? Para quem não sabe qual a diferença entre um TV Box que realmente pode ser usado pelas pessoas e tal, e não pode, é considerado clandestino, é considerado um produto pirata, a diferença é muito básica. Um tem o selo da Anatel e o outro não tem o selo da Anatel. Esse selo não é bem um selinho brilhante, etc e tal. Eu, por exemplo, uso o Fire TV da Amazon, e ele não tem o selo, especificamente um selo, mas ele tem o registro da Anatel, tem todos os códigos e numerações que colocam esse aparelho como legalizado para venda e distribuição no mercado, tá? Então, eu deixo bem claro que a diferença entre um aparelho clandestino e um que pode ser utilizado, não é clandestino, é regulamentado, é a questão desse suposto selo que a Anatel precisa colocar nos aparelhos. Na verdade é só uma liberação e a indústria que fabrica aí já faz esse trabalho. Houve o bloqueio de mais ou menos 750 endereços IP e 54 domínios. O que seria isso? Esses IPs são de empresas clandestinas ou algo do tipo que faz a distribuição do IPTV sem nenhum tipo de registro, sem pagamento de direitos autorais ou algo do tipo, né? E 54 domínios. Esses domínios seriam o www.algumacoisa.com.br e esses domínios é o que faz aí a venda desses serviços de IPTV, que segundo a Anatel, entre outras empresas, Ancine, ABTV, acho que é isso, que gerencia aí a questão de conteúdo, etc e tal, reconhece como clandestino, não paga os direitos autorais, está cometendo crime, entre outros tipos de coisa. A Anatel fez o bloqueio de mais ou menos essa quantidade. Referente a endereço IP, esses endereços foram bloqueados, o que é um problema, né? A gente já é escasso em questão de IP, aqui só não diz o tipo de versão, mas não vou entrar em detalhes sobre isso porque é algo muito técnico, beleza? Já temos aí 743 IPs bloqueados, mas se os caras conseguirem outros tipos de IP, né, o serviço continua sendo distribuído. O que a gente tem que entender é, a Anatel vai fazer X quantidade de bloqueio, mas esses bloqueios não são permanentes. Esses IPs vão ser liberados de alguma forma e distribuídos para outras empresas. Logo, isso é um ciclo, né? Bloqueia X, logo eles pegam esses IPs e liberam para outras empresas utilizarem, algo do tipo. Só que essas empresas vão lá e buscam outros IPs. Inclusive, se elas fizerem a busca de IPs em outros países, esse bloqueio fica mais complexo. Apenas o acesso de fora para dentro é possível, como já há notícias de que a Anatel está fazendo alguns bloqueios pelos cabos submarinos. Então é óbvio, né? Todos os cabos submarinos, para quem não sabe, o que é um cabo submarino? Realmente é um cabo físico, um cabo bem grande, que sai de um país para o outro, para que haja essas conexões e a gente, por exemplo, consiga se conectar com outro país, com outro serviço que vem
de outros lugares. Isso realmente acontece, só que o tráfego de informações, como as informações têm passado por esse cabo, é controlado por agências como, por exemplo, a Anatel pode fazer esse tipo de controle. Então essas informações, né, elas podem passar, podem vazar, porém a Anatel consegue fazer qualquer tipo de bloqueio. A questão é a seguinte, tá? O que eu vou te dar como dica aqui? E lembrando, tá? Tem empresas que patrocinam, financiam, ajudam a financiar isso aí. Oi, TIM, Vivo, Claro, tem a Americanet, tem a Algar, tem um monte de empresas, tá? Tem a própria Google entrando nessa briga também, tá? Tem a Google Infraestrutura entrando nessa treta também. Então tem muitas empresas aí que auxiliam, que estão junto com a Anatel para fazer determinados bloqueios aí referente a IPTV. E a gente tem que deixar bem claro o seguinte, por mais que ocorra esses bloqueios, eu fiz um teste que pode ser uma dica, mas assim, tome o máximo de cuidado. Eu, de verdade, não sei se é correto eu passar isso para vocês, então eu fiz. Quem quiser levar isso como dica, leva. Quem quiser utilizar isso aí, utiliza. Eu não me responsabilizo por nenhum ato. O que eu fiz e deu certo. No próprio TV Box, tá? Eu instalei um aplicativo de IPTV de maneira bem simples. Fui lá e instalei. Uma empresa, eu entrei em contato e eles passaram usuário e senha faz um tempo já, mas já estava rolando essa questões aí de bloqueio. Me passaram um usuário e senha e um código e eu consegui ativar e assistir a questão do IPTV por um preço assim bem absurdo. Só que essa empresa que passou essa informação não é no Brasil, estava na China. Logo, a Anatel vai ter que descobrir que empresa é essa que faz distribuições aí do sinal de IPTV para fazer esse bloqueio. E tem outras que fazem isso. Tem nos Estados Unidos, tem na Europa diversas empresas que divulgam esse tipo de produto e tal. Porém, cada país, cada região vai divulgar, né? Por exemplo, na Europa tem empresas que não divulgam canais brasileiros. E se divulga é um ou outro. Como tem muitas pessoas que já devem ter tido a experiência de ter o IPTV com canais de outros países, mas são poucos. Normalmente são os principais, os mais relevantes, né? Isso ocorre do outro lado também, beleza? Pode ter canais brasileiros lá, mas só os mais relevantes para a gente aqui e que pode ser útil para alguma pessoa, gosta de algum conteúdo, e eles podem fazer isso também. Porém, essa empresa na China estava distribuindo sinais de IPTV, né? Vamos dizer dessa forma, contas IPTV para os brasileiros, focado aqui no público brasileiro mesmo, no gosto do brasileiro. E eu consegui acesso a essa empresa há um tempo. Inclusive, eles tentaram fechar uma parceria e eu não fiz, por questões de risco mesmo. Vai que bate a Polícia Federal aí na minha porta e ferra tudo, entendeu? E aí eu decidi não fazer essa parceria nem nada, mas eu testei o serviço e funcionou. Tanto no Fire TV, funcionou no meu celular e no computador, beleza? Então, quando você for pesquisar, né? Não é correto dizer isso, mas você pode achar aí empresas que estão em outros países que fazem a divulgação aí desses produtos para brasileiros, especificamente para brasileiros, até porque aqui há um público muito forte em questão de IPTV com custo baixo e essas empresas, tendo ciência disso, é óbvio que vai fazer aí a divulgação desse serviço, vão colocar tecnologias que muitos aqui no Brasil não conseguem e é um fato, né? Quem está aqui dentro do território brasileiro, o monitoramento é muito mais forte. Agora, vindo de outro país, você utilizando, que nem tem muita gente que não conhece VPN, você utilizar uma VPN já é um meio aí, digamos, para burlar determinados serviços, mas pode ser que esses servidores de VPN, por exemplo, se você contrata uma da Kaspersky, acho que é isso a pronúncia, e você está usando um servidor dos Estados Unidos ou, por exemplo, da Rússia, né? Esse IP pode ser bloqueado pela Anatel, se ela verificar o fluxo de uso por IPTV e você não conseguir mais acesso a esse servidor, cabe a Kaspersky criar um novo servidor com novo IP e o trabalhão fica grande. Então percebeu que o seu sinal de outro país para o Brasil também foi bloqueado, teve um bloqueio, não consigo mais acesso, entre em contato com o suporte e avise o que tem rolado aqui no Brasil. Quem sabe lá eles consigam um novo IP, você consiga aí acesso novamente ao IPTV
por um novo IP, um novo link, um novo canal que ainda não está bloqueado pela Anatel. E IP hoje, né, com a questão de mudança, né, tinha o IPv4, hoje estamos no IPv6, IP é o que não falta mais, tá certo? Então fica essa dica para você, mas cuidado, beleza? Cuidado, porque é ilegal a Anatel tá bloqueando, isso tá errado, beleza? Esse foi um teste que eu fiz, você pode testar aí também e tal, outros canais já devem ter dado essa dica para você, ou alguns só pegam e falam. Eu disse o que eu fiz há um tempo, hoje eu não tenho registro nenhum do que foi feito, também não vou divulgar aqui, como eu falei, não quero dor de cabeça, mas você precisa tomar um máximo de cuidado referente a tomar esses tipos de procedimento e ação. Agora, o que eu posso recomendar, e é correto, você não vai ter dor de cabeça, é você ter o seu aparelho registrado e pagar uma das empresas que cobram um serviço que pode ser significante para o seu bolso, né? Como a Claro, a Vivo e ter o IPTV deles, né? Mas é aquilo. Conforme a quantidade de canais, deve ter mudança de pacote ou algo do tipo. Eu não faço assinatura para essas empresas, acho que o serviço e o suporte delas são péssimos, beleza? Não faço questão de ter serviços da Vivo, principalmente. Não gosto do serviço da Vivo, já tive muita dor de cabeça. De forma geral, eu de verdade não tenho, nem meu chip é da Vivo mais, não recomendo, tá certo? A Vivo por 1 milhão de fatores, e eu digo isso como consumidor. Mas se você não quer ter dor de cabeça, felizmente ou infelizmente, esse é o único meio de você poder usufruir aí do IPTV sem ser pressionado pela Anatel, beleza? Gostou desse vídeo? Então se inscreva e ative o sino das notificações e compartilhe com seus amigos e com seus colegas. Faz esse favor, se inscreva, ajude o canal a crescer, tá certo? E vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Falou!